Olá, pessoal! Na aula de hoje nós veremos alguns exercícios sobre gráficos do Move. A gente já viu a teoria nas aulas anteriores, então agora a gente vai ver alguns exemplos de como a gente pode aplicar toda aquela teoria em resolução de questões. Vamos aqui para nossa primeira questão. Ela fala o seguinte: na figura a seguir, é informada a variação da velocidade com o tempo de um ponto material em movimento sobre uma trajetória retilínea. Determine a classificação do movimento em cada trecho. Então, vamos analisar o que está acontecendo com esse móvel aqui. Então, observem que esse móvel saiu saiu com velocidade inicial de 2 metros por segundo, onde ele se manteve constante até o instante 2 segundos. Do instante 2 segundos ao 4 segundos, ele teve uma velocidade crescente, uma aceleração constante, ok? Onde a velocidade dele foi do 2 para o 4. Após o quarto segundo, Após 4 segundos de movimento, ele se manteve constante novamente, agora com uma velocidade de 4 metros por segundo. Então, ele quer saber primeiro a classificação do movimento. Então, eu vou enumerar esses trechos aqui para a gente poder classificar cada trecho. Então, eu tenho 1, 2, 3 trechos aqui. Primeiro, segundo, terceiro trecho. Então, a letra A gente vai classificar aqui cada trecho. Primeiro, eu vou classificar dizendo se ele é um movimento retilíneo uniformemente variado ou se ele é um movimento retilíneo uniforme. Então, observem que a velocidade é constante. Então, se a velocidade é constante, este é um movimento retilíneo uniforme, ok? E toda vez que o movimento for retilíneo uniforme, com velocidade constante, obviamente, eu vou ter uma aceleração igual a zero, ou seja, não existe aceleração no MRU ou no MU, movimento uniforme. A aceleração é igual a zero. Velocidade constante. No entanto, essa velocidade ela é positiva. Por que positiva? Porque ela está acima do zero. Aqui marca velocidades positivas, aqui para baixo marcaria velocidade negativa. Então, velocidade positiva, este movimento é um movimento progressivo. Então, eu só posso classificar um movimento, um MRU, quanto a progressivo ou retrógrado, tá? Acelerado e retardado, ele precisa de aceleração para que seja classificado. O segundo trecho do gráfico, observe que eu tenho uma velocidade variável. Se a velocidade varia, nós temos aí um movimento retilíneo uniformemente variado, ou um MOVE, se preferirem. Nesse movimento uniformemente variado, o que a gente percebe da velocidade? Percebe que a velocidade ela é crescente e positiva, Como a gente viu aqui, acima do zero. Então, eu tenho uma velocidade positiva e uma aceleração também, já que a velocidade varia, uma aceleração também positiva. Por que a minha aceleração é positiva? Porque esse gráfico é uma reta crescente. Vimos lá que reta crescente, subindo, aceleração positiva. Reta decrescente, assim, aceleração negativa. Então, nesse caso, a reta está crescente. A velocidade está indo do 2 para o 4. Aceleração positiva. Para essa aceleração positiva e velocidade positiva, a gente classifica o movimento. Primeiro, quanto à velocidade. Se ele é progressivo ou retrógrado. Nesse caso, ele é um movimento progressivo porque a velocidade é positiva. Acelerado ou retardado? Como é que eu sei? Olhando o sinal dos dois aqui. Se os dois, velocidade e aceleração, têm sinais iguais,
acelerado. Então, os dois positivos, movimento acelerado. No terceiro trecho do gráfico, é a mesma coisa que o primeiro trecho. Então, eu vou ter um movimento retilíneo uniforme, né? Com uma velocidade positiva e uma aceleração igual a zero. Então, eu só posso classificar o meu movimento aí quanto à velocidade. Então, ele é um movimento progressivo igual o trecho 1 do gráfico, ok? Letra B. Na letra B, ele pede a aceleração no trecho de MRUV, mesmo porque a aceleração nos trechos de MRU é zero. Então, a letra B eu pego apenas o trecho de MRUV. Toda vez que eu tiver num gráfico de velocidade e tempo e ele pedir aceleração, eu vou usar a equação da aceleração, que é a aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Substituindo aí os valores, a gente tem o seguinte: velocidade final saiu daqui do 2, foi até o 4, então a final é 4. Velocidade inicial, 2. O tempo, o intervalo de tempo, do 2 para o 4 também. Tempo final, 4. Tempo inicial, 2. Então, 2 sobre 2, a aceleração aí é de 1 metro por segundo ao quadrado, que é a nossa unidade de aceleração do Sistema Internacional. Por fim, a letra C, ele pede para calcular o deslocamento do móvel de 0 a 5 segundos. Então, eu vou ter que calcular o deslocamento de todos esses trechos do gráfico aí. Para facilitar, eu divido esse trecho. Que trecho é esse? É o que está acima do gráfico? Não, é o trecho da linha que marca a velocidade, né? Aqui a linha do gráfico com o eixo do tempo. Então, eu tenho todo esse trecho aqui, ó. Eu tenho esse trecho 1 aqui. Vou fazer o segundo trecho de outra cor para facilitar a visualização. Tenho esse outro trecho 2 aqui. Então, a gente tem que ver que figura que está formando, porque para eu calcular o deslocamento a partir de um gráfico de velocidade e tempo, basta que a gente faça a área do gráfico. E eu tenho esse outro trecho 3 aqui, que também me dá parte do deslocamento. Então, olha só, o meu ΔS, meu deslocamento total, o meu ΔS total vai ser o ΔS1 mais o ΔS2 mais o ΔS3. Então, eu tenho que calcular todos eles, ΔS1 mais ΔS2 mais o ΔS3, para poder saber qual é o deslocamento total do móvel. Primeiro, vou calcular o ΔS1. Para eu calcular o ΔS1, tem que ver que figura está formando a figura 1 aqui. Isso aqui é um quadrado, né? Quadrado, a área de um quadrado é base vezes altura. Base do quadrado vai do 0 ao 2. Então, 2. A altura do quadrado vai do 0 ao 2 também. Então, no primeiro trecho aqui, ele andou 4 metros. Segundo trecho, vou calcular o meu ΔS2. Que figura é essa aqui? Observem que está formando aqui, ó, um trapézio. Só que esse trapézio, ele tá tombado, ok? Ele tá tombado, onde esse lado do trapézio aqui é a base maior, esse lado é a base menor. Observem que o trapézio, base maior e base menor, são os lados paralelos, tá? Então, esse daqui não poderia ser nenhuma base, porque eles não são paralelos. Então, base maior, base menor.
Isso aqui é a altura do trapézio. Então, vamos lá. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, quem é a base maior do trapézio? Vai daqui até aqui. Então, 4. 4 mais. Quem é a base menor? Vai daqui do 0 até o 2. Então, 2. A altura vai do 2 até o 4. Então, a altura é igual a 2. Sobre 2. Resolvendo isso daí, 4 mais 2, 6. Vezes 2, 12, dividido por 2, 6 metros. Para finalizar o nosso cálculo aí, eu vou usar a figura 3, que é novamente um retângulo aí. Novamente não, né? O primeiro era um quadrado, o 3 aí é um retângulo. Então, mas a fórmula é a mesma, base vezes altura. Onde a altura desse retângulo é 4, né? Que vai daqui do 0 até aqui, 4. Vezes a base, né? Ou tanto faz aqui, vai do 4 ao 5, então isso daqui corresponde a 1 metro. Então, isso daqui vai dar 4 metros. Somando isso tudo, eu tenho que o meu ΔS total vai ser 4 mais 6 mais 4, ou seja, 14 metros é a minha resposta final. Então, aqui dá pra gente ter uma noção de como calcula cada uma das coisas, como calcula a área, né, a distância, como calcula a aceleração e a classificação do movimento.